Olá, meu irmão, você que me ouve pelo vídeo do Facebook ou talvez do YouTube, pelo WhatsApp. Quero dizer que é um prazer nós estarmos juntos outra vez de maneira virtual para louvar ao nosso Senhor. Enquanto eu gravo essa mensagem aqui no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu chove já há alguns dias. Nós queremos louvar a Deus por essa chuva depois de um longo tempo de estiagem. Havíamos orado a Deus, pedido que Ele nos concedesse a chuva e ela veio. Deus seja louvado por isso. E o texto que nós temos para esse domingo é do segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 12, os versos 1 a 7. 2 Samuel 12, 1 a 7. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Sabem, quando eu era mais jovem, lá pelos 20 anos, pela casa dos 20 anos, eu cheguei atrasado em casa e tinha logo um compromisso depois. E eu queria trocar de roupa, tinha vindo do trabalho, precisava colocar uma roupa mais bonita para o evento que ia ter. E estava tudo preparado, mas a camisa que eu ia usar tinha recém-secado e estava toda amarrotada. E absolutamente não ia dar tempo de passar a camisa para eu usar no evento. Mas como era no inverno, eram dias de frio, eu pensei, eu vou colocar um casaco por cima, uma blusa por cima da camisa. Então eu vou passar só o essencial. Eu vou passar os punhos, que ficam para fora da manga, e vou passar o colarinho, que fica para fora da blusa, assim como eu estou usando. E ninguém vai conseguir ver se a minha camisa está amarrotada ou não. E isso eu fiz. Eu passei ali o que dava, coloquei e me olhei no espelho, estava 100% apresentável. E saí para ir ao evento. E a caminho me ocorreu um daqueles pensamentos que são, eu não tenho dúvida, que são inspirados pelo Espírito de Deus, como a sua voz dizendo para mim: pois é, os outros não enxergam a sua camisa amarrotada, mas Deus pode ver tudo. Ele vê a camisa amarrotada. E eu entendi que aquilo fazia parte do ensinamento maior, que Deus estava dizendo para mim: você pode, inclusive, esconder os seus pecados de todos e criar uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa sem defeitos, mas tem uma coisa: eu não olho a aparência, eu olho o coração e eu vejo tudo lá dentro. Isso para mim foi uma coisa importante naquela ocasião, porque eu aprendi que Deus olha o meu pecado, mas Ele vê também o meu arrependimento. Eu aprendi que eu posso estar triste na presença de Deus, Ele vê minha tristeza, Ele vê minha revolta, Ele vê a minha dor. No texto que nós lemos, o profeta Natã vai levar uma mensagem para Davi. E Davi teria que aprender uma dura lição também. Para compreendermos essa história, como ela deveria ser na sua totalidade, deveríamos começar lá no capítulo 10 e irmos até o capítulo 13, ali o final, 14. Israel estava em guerra com uma outra nação, a nação de Amon. E claro,
Davi tinha seus generais que saíam para guerrear por ele, e ele ficou no palácio, ficou lá em Jerusalém cuidando dos negócios. E ele recebia de vez em quando um mensageiro que vinha dar notícias de como estava a guerra. Deveria ser uma guerra fácil, até porque, na verdade, o poderio de Israel era muito maior do que o poderio dos amonitas. E numa dessas incursões pelo andar superior do seu palácio, lhe acontece uma coisa. Ele consegue ver, daquela altura, pela janela aberta, uma mulher que se banhava. Davi sabia o que deveria ter feito. Ele deveria ter desviado o olhar daquela mulher, mas ele não fez isso. A mulher era bonita demais. E ele olhou, e ele a cobiçou, e no seu coração ele a desejou. Jesus mais tarde iria dizer que o simples olhar para uma mulher com olhos impuros já é pecado de adultério. E ali estava Davi olhando para aquela mulher. Mas não bastasse olhar, ele mandou se informar quem era essa mulher. E as pessoas lhe disseram, ela é a esposa do Urias. E se não antes por desviar o olhar, mas aqui já deveria ter encerrado a questão para o Davi. Afinal de contas, ela era uma mulher casada. Davi sabia o preço que a lei de Moisés exigia pelo adultério, era o apedrejamento dos dois que adulteraram, o homem e a mulher. Então ele corria um sério risco de morte, mas afinal ele era o rei de Israel. E usou de toda a sua influência para chamar essa mulher para o seu palácio. A Bíblia não nos dá detalhes, mas diz que a moça vai lá, provavelmente encantada por ter sido chamada pelo rei. Eles têm uma noite de amor. E tudo teria acabado aí. O rei saciou seu desejo e a moça voltou para casa. O Urias, seu marido, estava na guerra, então ninguém sabia do que estava acontecendo. Mas houve um porém. Essa moça, a Batseba, era o nome dela, ela engravida do rei Davi. E ela tinha recém sido purificada da sua menstruação. No Antigo Testamento, tudo que envolvia sangue tornava a pessoa impura e ela tinha que fazer os rituais da sua purificação. Então era claro que esse filho não era do seu marido Urias, que estava combatendo. E ela manda avisar o rei que ela engravidou. E aí está posto o problema. Aqui está posto a consequência do pecado. E Davi começa a maquinar na sua mente, a raciocinar uma maneira de se livrar disso. E é a primeira ideia que ele tem. Eu vou chamar o marido dela de volta, ele vem para casa, ele se deita com ela, e aí vai parecer que o filho é dele, e ele vai assumir esse filho. E assim ele fez. Mandou uma carta para o fronte de guerra pedindo que mandassem Urias. Quando Urias chega, ele recebe e manda que ele vá para casa. Diz que ele deve aproveitar esse tempo com a sua mulher. Urias provavelmente não entendeu muito bem, mas Urias era uma pessoa, um soldado de valores muito rígidos. Da sua mente não podia conceber que ele fosse para casa, que ele pudesse estar livre da batalha, que ele pudesse estar nos prazeres com a sua esposa, enquanto os seus colegas corriam risco lá na batalha. Ele chega a dizer, a Arca da Aliança foi para lá. A presença gloriosa de Deus foi para lá para combater. Como é que eu posso agora, sendo soldado, no meio dessa situação, voltar para casa como se tudo estivesse bem? E ele dorme junto com os guardas do palácio. No dia seguinte vão avisar o Davi, olha, o Urias não foi para casa. E aí começa a bater o desespero no Davi.
Ele dá um jantar para Urias, ele o embebeda, talvez imaginando que assim ele vai para casa, mas o Urias não vai para casa. Ele dorme na sala da guarda, outra vez. E então, no outro dia, o rei Davi escreve uma carta para Joabe, seu general, e na carta diz: olha, você deve colocar Urias na frente de batalha, numa parte perigosa, onde ele possa ser morto, e depois abandoná-lo lá. Você já pensou que situação é essa do Urias? De voltar para a batalha carregando nas mãos sua própria carta, sua própria sentença? E quando Joabe lê aquela carta, ele não entende muito bem, mas ele obedece. Ele ataca os muros da cidade. Naquele tempo as cidades eram fortificadas com muros e era muito perigoso chegar perto do muro porque os flecheiros, os arqueiros, estavam lá de cima atirando flechas para baixo. E foi o que aconteceu. A estratégia foi essa. Eles atacaram a cidade e não só Urias, mas algumas pessoas morreram. Joabe manda um mensageiro a Davi dizendo dessa morte, dessa perda. E ele já sabe que o rei vai dizer: mas como vocês tomam uma atitude tão impensada de chegar perto das muralhas? E aí ele instrui o mensageiro a dizer: também Urias morreu. E aí o rei entenderia que foi por obediência àquilo que ele falou. Bom, quando chega a notícia, o rei Davi respira aliviado. Também a Batseba, ela chora o seu marido. Dá a ele o tempo de luto legal que é preciso. E depois disso, o rei Davi a toma como esposa. E essa ação dele tomar como esposa poderia ainda parecer para o seu povo de que ele tinha tomado uma boa decisão, que ele tinha feito uma boa obra salvando essa mulher da viuvez. A viuvez em Israel era uma coisa terrível. A viúva não tinha direito à herança do seu marido. Ela se via dependendo da boa vontade dos outros. E sendo esposa do rei, isso teria sido para ela algo realmente maravilhoso, uma boa notícia. E daí, é claro, perante o povo, o que estava aparecendo era que ela teve o filho com o Davi depois que foi sua esposa. E ninguém saberia de nada. Pois é, a camisa estava amarrotada por baixo da blusa e ninguém via. E aí Deus manda o profeta Natã falar com Davi. Ele vai para o palácio e ele conta essa história que nós lemos, dizendo: olha, numa cidade tinha um homem muito rico, de grandes rebanhos, muito dinheiro ele tinha, e tinha também um pobre. Esse pobre só tinha uma ovelhinha, mas essa ovelha que ele comprou, ele nem tratava ela para criar, para comer. Ela se tornou um bichinho de estimação. Estava dentro de casa, dormia com ele, bebia no copo, como é dito ali, né? Como alguns também têm seus bichinhos de estimação e gostam muito deles. E aí o homem rico recebeu uma visita. E quando se recebia uma visita naquele tempo, era costume que se matasse um animal, fizesse uma grande refeição. Isso seria uma honra para a pessoa que chega. E aí o que fez o homem rico? Em vez de tirar uma ovelha dos seus rebanhos, das muitas que ele tinha, mandou buscar a ovelha de estimação do pobre, matou e fez o banquete para a sua visita. O senso de justiça de Davi se acende de maneira muito forte. E aqui nós precisamos notar, né? Quem gosta muito de leis deve cuidar da severidade delas, porque um dia elas podem se voltar contra a sua própria pessoa. Quem vive pelas leis deve estar disposto a assumir as leis. Quem não tem misericórdia, quem não tem compaixão, fatalmente experimentará também momentos onde precisará de compaixão e misericórdia e não será alcançado. Davi fica revoltado. Ele diz: esse homem tem que ser morto. E essa era a sentença. Deve devolver 4 vezes mais para o homem a quem ele roubou. Sim.
E aí Natan tem que dizer para ele: esse homem é você. E aí o Davi cai em si. E Natan tem que dizer para ele: olha, você já era casado. Naquele tempo havia inclusive a poligamia, que sempre foi uma desgraça. Na Bíblia a poligamia sempre é colocada como algo tolerado, mas que não acabava bem. E Deus tem que dizer para ele: você tinha suas esposas, você tinha o seu harém. Você foi lá na casa do Urias tomar a esposa dele, a única esposa, e fez esse mal. Você acha que ninguém viu o teu pecado, mas eu vi. E o pecado do Davi tem consequências. A criança da Batseba e dele estava condenada à morte. Davi não ia morrer, ele deixou isso bem claro, Deus deixou claro para ele. Mas, por outro lado, as guerras jamais se afastariam do seu reinado, da sua família. Teve consequências. Por outro lado, é bom que se diga, embora Deus tenha feito esse juízo, porque Deus é justo e Deus ama a justiça, por outro lado, Deus amava profundamente o Davi, tanto é que não o matou. E o segundo filho que ele teve com a Batseba foi seu sucessor no trono, foi o rei Salomão. Essa história, ela é extremamente profunda e vem falar para nós também. Em primeiro lugar, eu penso que devemos ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos. Hoje, os meios digitais nos permitem acesso à pornografia de uma maneira como nunca jamais durante toda a humanidade tivemos. Basta você colocar um endereço no navegador, isso pode aparecer. É preciso ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos. É preciso ter cuidado com os relacionamentos que nós temos. Com os nossos casamentos, ali há compromissos. Ainda que nas novelas da televisão o adultério seja colocado muitas vezes como solução, que ele seja colocado muitas vezes como uma coisa natural, como parte do amor e da paixão, nós não devemos acreditar nessas vozes. Como cristãos devemos ouvir a palavra de Deus e não aquilo que o mundo nos fala, não aquilo que um mundo hedonista, voltado ao prazer, nos fala. Nós devemos ter santidade também nas nossas relações, na área sexual, nós precisamos ter respeito por Deus. Obedecer porque Ele nos sabe o que é melhor. Quando Deus nos dá algum mandamento, Ele não faz porque é um estraga-prazeres. Deus não dá um mandamento para tirar a alegria da nossa vida. Ele faz porque quer nos proteger. Casamentos que passam por adultério podem ser restaurados, mas o preço é grande, é doído. Casamentos que passam por divórcios nunca são imunes à dor, imunes ao sofrimento. Pessoas sofrem, filhos sofrem, outras pessoas sofrem. E meu irmão, a mensagem talvez mais forte que fica desse texto do Davi é que não dá para fugir dos nossos pecados. Veja, Davi tentou resolver tudo de maneira racional, ele deu um jeitinho. Brasileiros, né, como nós somos, entendemos bem isso. Ele quis fugir, mas não pôde fugir. O seu pecado o alcançou. A justiça de Deus o alcançou. Mas eu quero dizer para você, tem algo que Davi fez que impacta essa história toda. Quando ele é confrontado com o seu pecado, ele não foge, ele não dá justificativas, ele não mente, ele cai de joelhos e ele diz: pequei. Um dos salmos mais famosos de Davi é onde ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que era mal diante dos teus olhos. Em outro salmo, Davi diz: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram. E agora ele se arrepende e se humilha diante de Deus. Assim nós devemos proceder com todos os nossos pecados, levá-los a Deus. Em Jesus Cristo, Deus nos perdoa. Essa justiça de Deus
que caiu sobre o Davi naquele momento e sobre o filho que ele teria com a Batseba, que causou a morte, essa justiça também está sobre nós. Mas ela foi derramada, não sobre mim, mas sobre o próprio Deus encarnado e que esteve na cruz. A cruz é o momento de catarse da justiça de Deus. A cruz é o momento em que todo o pecado, toda a ira, todo o castigo foi absorvido por Cristo, aquele que não tinha pecado, aquele que morreu por me amar. Então, queridos irmãos, afastemos o pecado de nós, dos nossos olhos, dos nossos relacionamentos, da nossa mente. Vamos nos chegar a Deus e pedir que Ele mude a nossa mente, mude a nossa vida pelo poder da palavra. Vamos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. E se pecarmos, vamos resolver a situação, não fingindo, não enganando, não dando justificativas vazias, mas confessando o nosso pecado, levando-os aos pés da cruz, em nome de Cristo, para obtermos o perdão e a restauração que Deus quer fazer na vida de todos nós. Que Deus abençoe a tua vida, que nada seja escondido de Deus e que você experimente o grande poder da graça que é oferecido em nome do Senhor Jesus. Amém.